Que bom ter você aqui com a gente no nosso estudo bíblico. Estamos já na aula de número 15, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a promessa de Deus a uma nação. A promessa de Deus a uma nação. Então, nós estamos aqui estudando a Bíblia, estamos aqui no livro de Gênesis. A aula passada nós falamos sobre a origem, né, os descendentes, né, da família de Abraão, né? E até então era Abrão. Depois Deus muda o nome dele para Abraão. E a esposa de Abrão era Sarai. E depois Deus muda o nome dela para Sara, tá? Então é importante você acompanhar essas aulas, porque tudo daqui para frente vai gerar em torno desta família, em torno desse homem chamado Abraão. Então eu quero que você preste muita atenção, eu vou dar muitos detalhes, alguns detalhes, e é importante que você venha acompanhando as aulas para que você possa compreender. A Bíblia, ela dá tipo um norte para nós, né? Ela dá uma direção, e a gente tem que se aprofundar, buscar em outros livros o que estava acontecendo, qual era o costume da época, por que eles estavam lá, por que eles saíram de tal lugar e foram para tal lugar, o que aconteceu naquele momento, né? Quem eram os descendentes de Abraão, quem era o pai de Abraão. Então são essas perguntas que a gente vai se fazendo e vai buscando conhecimento para poder compreender as atitudes, porque tem momentos em algumas atitudes que a gente percebe que a gente acaba percebendo que por que ele tomou aquela decisão, por que ele teve fez aquela escolha. Então é importante que você esteja conosco, tá? Então participe da nossa aula, anote no teu caderno, que você possa realmente aprender e que possamos todos juntos crescermos no conhecimento, né? Como diz a palavra do Senhor, na graça e no conhecimento, tá bom? Então se você começar a ler aqui antes das explicações, você vai ficar meio perdido, tá? Você vai ficar assim, nossa, mas o que significa isso? O que significa aquilo? Por que ele colocou lá? Então é importante, porque eu faço assim, eu vou fazendo as minhas anotações aqui, né? Talvez elas não estão assim na ordem cronológica das minhas explicações, mas ao longo das explicações você vai compreender todo este quadro, tá? Que é uma sequência para que eu possa ir explicando a você, tá bom? Mas eu quero que você fique atento nas minhas explicações, e cada item aqui eu vou estar mostrando, apontando. Então, eu quero passar essa aula da maneira que você possa ouvir e que você possa ver, né? E assim a gente como que eu posso dizer assim, é uma forma de você decorar as coisas. É assim que eu decoro, dessa maneira, né? Escrevendo, olhando, contando, falando, né? Então eu consigo gravar muito bem assim, e que você possa usar essa prática e também aprender conosco. Então nós vamos dar continuidade falando, né? Na aula número 14 nós falamos sobre a família, a origem da família de Abraão, falamos sobre Tera, o pai de Abraão. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito profunda e grandiosa que Deus havia feito na vida desse homem. Então vamos lá? Então nós começamos aqui nessa primeira item aqui, que está aqui depois da queda de Adão. Nós já falamos sobre Adão e Eva, que eles acabaram pecando, falhando, né? Eles acabaram tomando um outro caminho, uma outra trajetória. Então, a partir do momento em que Adão pecou, que Eva pecou, Deus sempre procurou na face da terra levantar uma nação, levantar um povo, levantar pessoas que pudessem fazer e estabelecer, né, aquilo, o projeto, o propósito de Deus aqui na face da terra. Nós terminamos algumas aulas aí atrás falando sobre Noé. Deus tira aquela família, Deus em um determinado momento ele se arrepende de ter formado o homem, de ter criado o homem, então manda o dilúvio, destrói todo aquele povo. Mesmo Deus, Noé construindo a arca, pregando, falando que viria o dilúvio, que Deus queria cair, né, o peso do castigo de Deus, porque eles estavam pecando, eles estavam errando. Mesmo assim o povo não se desviou dos seus maus caminhos e acabaram sendo mortos pelas águas do dilúvio. Apenas uma família foi salva dentro da arca, que foi a família de Noé. E
Mesmo assim, a gente vê que Noé, ele fez aquela, né, passou por aquele momento, recebeu a promessa de Deus, da aliança, Deus falando assim, olha, quando vocês virem o arco-íris, eu não vou mais destruir, né, não vou fazer mais nada que venha a destruir a família, venha destruir a terra com água. Então Deus estava ali firmando uma aliança com Noé e com toda a humanidade. Tá? Então sempre que a gente vê um arco-íris, a gente vê que ali foi a aliança de Deus com os homens. Tá? E nós prosseguimos a nossa aula, a nossa caminhada. Depois de Noé, aí Deus ele vem e vem trabalhar, né, como nós falamos sobre a Torre de Babel, a separação das pessoas ali, nas suas línguas. Né? Então todos falavam a mesma língua e na Torre de Babel houve a separação das línguas que foram nas aulas passadas, né? Que nas aulas que nós demos. E começamos aqui a falar de um homem chamado Abraão. E Deus, a gente vê que Deus, ele não pegou um homem pronto, um homem preparado, Deus foi moldando, preparando. Deus, ele olha para dentro do nosso coração. E eu vejo que Deus, quando escolhe Abraão, aos 75 anos, em Gênesis capítulo 12, que nós vamos ler, Deus separa Abraão do meio da sua família e nós vamos falar como que era a família de Abraão, tá? Então vamos ler Gênesis capítulo 12. Diz assim, ó: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei e tornarei famoso ao seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele, e Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã e levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã, e partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam nessa terra, e o Senhor apareceu e disse: A sua descendência darei a essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido, e dali prosseguiu em direção às colinas, ao leste de Betel, onde armou e acampou, tendo Betel a oeste e Ai a leste, né? Ai é o nome de uma cidade, e Ai a leste. E construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali e prosseguiu para a direção de Negueb. Tá? Então, quando nós lemos aqui esta palavra, deixa eu deixar a Bíblia aqui próximo. Quando nós lemos esta palavra, nós temos muita informação, né? É uma leitura muito rápida, com muita informação e praticamente resumida. Então, para as pessoas que fazem a primeira leitura, não conseguem compreender e nem guardar os locais e nem compreender aonde que era, porque nós desconhecemos a geografia, os lugares. Então, tem alguns lugares que são importantes. Então, nós vamos aqui tratar primeiro da promessa. Então, Deus escolhe esse homem chamado Abrão aos 75 anos de idade, e Deus dá uma promessa. Por isso, qual era a promessa de Deus? A promessa de uma nação. Até então, Deus estava trazendo palavras, Deus estava cuidando, Deus estava falando de algo pessoal, né? Falou de algo pessoal para a vida de Noé, falou de algo pessoal para Adão, falou de algo pessoal para a vida dos outros, né? Dos filhos de Noé. Porém, agora Deus fala de algo grandioso que Deus iria realizar na vida de Abrão. E para que você possa entender, Abraão tinha um pai que chamava Tera, né? Até coloquei aqui, né? Pai de Abraão era Tera, como nós falamos na aula passada. Tera, para você ter uma ideia, quando a gente começa a estudar o que Tera fazia, onde Tera estava, como que era, né? Porque a família de Abraão, onde viveu a família de Abraão? Eu coloquei aqui, ó, na terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Então eu coloquei aqui, fiz questão de colocar para você gravar. Então Abraão morava em Ur dos Caldeus, juntamente com o seu pai, seu irmão Naor, e também tinha um outro irmão chamado Harã.
Na aula passada nós falamos sobre isso. E eles moravam nessa terra na Mesopotâmia. E quando nós estudamos um pouquinho sobre Tera, o pai de Abraão, nós vamos perceber que Tera ele era um construtor de imagem. Eles faziam muita imagem para adorar, ele vendia essas imagens. Então, Tera era eles viviam num território, nessa terra aqui de Ur dos Caldeus, era uma terra muito próspera, era um lugar muito bom para se morar, para fazer negócio, para vender. E a família de Abraão era uma família que tinha um certo bem, né? Eles eram ricos, né? E eles eram o quê? Politeístas. O que significa essa palavra tão difícil, né? Politeístas, que significavam que eles tinham vários deuses. Então Abraão cresceu nesta família de um pai que vendia as imagens, que tinha vários deuses, que ensinava as pessoas a adorarem vários deuses. E Abraão está aqui. E Deus vai lá tratar na família e falar com o filho de Tera, que era o construtor de várias imagens. E Deus chega nesta vida, neste moço chamado Abraão. E alguns teólogos dizem que Abraão, ele via o pai fazendo várias imagens e ele dizia assim, mas todas essas imagens que meu pai produz, eu vejo que nenhuma delas falou comigo, falou ao meu coração. Então Abraão buscava realmente conhecer o verdadeiro Deus. Então aí a gente vai vendo que Deus ele escolheu Abraão porque Abraão buscava ter um conhecimento genuíno, conhecer quem era Deus de verdade. Então, naquele momento se contava-se muito, né? Contava as histórias, se falavam sobre Noé, falava sobre o dilúvio, falava sobre o Deus que criou os céus e a terra. Mas eles tinham outros deuses, deuses da agricultura, deuses, né, do tempo, do mar, né? Todos, em todos os aspectos, em todas as áreas, tinha um Deus que cuidava de uma área. E Abraão buscava o Deus verdadeiro, e foi quando Deus se revela a Abraão, que libera uma palavra, que fala: Abraão, em Gênesis, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio da tua família. E mesmo assim a gente vê que ele leva a família junto com ele, como eu escrevi aqui, ele levou o pai Tera e levou o sobrinho Ló, porque Ló era filho de Harã, e Harã faleceu aqui em Ur dos Caldeus, e Abraão leva o seu sobrinho para morar junto com ele. Então, quando eles chegam numa cidade aqui, que eu coloquei aqui, eles saíram de Ur dos Caldeus e começaram a caminhar aqui. Aqui eu vou fazer a sequência da caminhada de Abraão. Deus havia prometido para Abraão: sai do meio da tua terra, sai do meio da prosperidade, sai do meio deste povo que você está habitando, porque eu preciso levar para você no lugar, porque eu tenho uma grande promessa sobre a tua vida. Então, Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Deus queria dar aquela terra, Canaã, para Abraão, para que Abraão pudesse habitar, para que Abraão pudesse formar ali uma grande nação. E aí Deus ele fala dessa grande promessa. Até então, quando Deus libera essa promessa, seria fácil, porque quando Deus promete, Deus fala assim: eu vou formar da tua família um grande povo, uma grande nação. Só que tinha um problema aí. Sarai era estéril, Sarai não podia ter filhos. Então, era algo que Abraão queria ter filhos, era algo que Abraão desejava na sua vida, porém tinha essa limitação, tinha esse problema. A esposa Sarai não podia gerar filhos, e mesmo assim Abraão acredita naquele Deus que estava falando, que era o Deus verdadeiro. Assim, Abraão entendia que agora o verdadeiro Deus não era aquelas imagens que o pai construía, não é aqueles deuses que o pai tinha, mas o verdadeiro Deus estava falando com ele. E Abraão, então, ele sai com fé. Então, por isso que Abraão começa a agir com fé. Nós podemos destacar que a fé de Abraão foi maior do que tudo aquilo que ele vivia. Ele deixou o seu conforto, ele deixou o dinheiro, ele deixou riqueza, ele deixou os seus amigos, ele deixou os seus parentes para ir numa terra desconhecida, para viver e habitar numa terra desconhecida. Ele agiu com fé. E muitas vezes nós precisamos agir desta maneira, agir com fé, agir da maneira como Deus tem colocado no nosso coração, mas nós vamos perceber que não foi fácil para Abraão alcançar esta promessa. Porque
Qual era a promessa que Deus estava fazendo? Qual era a dimensão do tamanho da promessa que Deus estava fazendo para Abraão? Primeira, Deus estava falando que ele ia fazer algo nacional na vida dele. Deus estava dizendo assim: Abraão, eu vou formar em você, eu vou te dar, né? Você será pai de uma grande nação. Significa, eu vou fazer você ser conhecido, a tua família será conhecida como uma grande nação. Significa nacional. Deus estava trazendo uma promessa nacional na vida dele. Segundo aspecto da promessa de Deus, Deus estava fazendo uma promessa pessoal, porque Deus disse assim: além de eu fazer de você uma grande nação, o teu nome será muito conhecido. Eu vou fazer o teu nome ficar conhecido entre as nações, entre as pessoas. E, por último, o último aspecto desta promessa de uma grande nação, Deus fala assim: e todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Então Deus estava trazendo uma promessa em âmbito nacional, em âmbito pessoal e âmbito internacional. Olha a dimensão, a grandeza do que Deus estava tratando com ele. Porém, Abraão continuava com aquela dificuldade. Abraão, ele estava ali vivendo, levando seu pai junto, levando Ló junto, e estava naquela dificuldade. Puxa, e agora? Como que vai ser isso? Porque a minha esposa, nem o meu próprio filho eu tenho, quem anda comigo é meu sobrinho. E Abraão até pensou que Ló seria a resposta de Deus, que Ló seria o plano B, e Deus iria usar Ló. Né? Mas Deus foi muito bem claro: sai do meio da tua parentela, sai do meio das pessoas, do conforto, e vai para onde eu vou te colocar. E aí eles chegam na cidade de Harã, indo caminhando no sentido sul, né, que era o sentido de Canaã. Em Harã, Deus ele faz algo diferente, né, nesta família. Né? Ali morreu o pai, em Harã morreu Tera, morreu o pai de Abraão. E agora só ficou Abraão, Sara e Ló, né? Sarai na época, né? Porque Deus ainda não tinha mudado o nome deles. E ali Abraão fica com Ló, seu sobrinho, e a sua esposa Sara, que ainda era estéril. E a gente vê as dificuldades de Abraão, né? As dificuldades de Abraão em manter a promessa viva no seu coração. Então a gente percebe que em Harã o pai de Abraão falece, aí ele vai para uma terra chamada terra de Siquém, aonde tem, né, depois a Bíblia vai falar que Siquém foram os montes aonde Deus fala com Moisés. Siquém havia muitas montanhas, e ali Deus usava muito, né? Depois nós vamos ver lá na frente que foram lugares onde Deus falou com grandes homens, que Deus trabalhou na vida de Moisés, que Deus trabalhou no povo de Israel. Então guarde esse nome, porque a Bíblia vai mencionar de novo esse território, a terra de Siquém. Quando ele chega em Siquém, ele se dirige para um carvalho, para um lugar chamado Carvalho de Moré, né? De Moré, né? Carvalho de Moré, em outras passagens o Carvalho de Manre. Né? Então os dois nomes citados na Bíblia é o mesmo lugar, Carvalho de Moré. E quando ele vai para esse carvalho, havia ali uma grande árvore. Esse carvalho era uma grande árvore, e esse carvalho ficava bem no topo, com aquela paisagem das cidades ao redor. Então esse era um lugar muito bacana. E o povo aqui valorizava muito esse carvalho, porque era ali que o pai levava o filho para ensinar. Era ali que o pai transmitia todo o conhecimento das histórias, dos deuses, da tradição da família, levava o filho, porque eles acreditavam que havia uma energia muito grande, porque as árvores, né, esse carvalho era uma árvore grande, até os dias de hoje, né, ainda existem pedaços, existe ainda este carvalho lá nesse território, as pessoas vão visitar, né? Mais de 4.000 anos, né, depois, ainda as pessoas vão visitar, vão lá conhecer, e as pessoas sentem ali, né, a presença de Deus, sabendo que Deus falou nesse lugar. E você vai ver que Deus visita Abraão nesse lugar, você vai ver que Deus fala com Abraão nesse lugar. As pessoas iam buscar ali porque eles acreditavam que a energia daquele carvalho ia trazer algo diferente na vida deles. Então, queridos,
para nós entendermos, quando Deus liberar uma promessa na tua vida, mesmo que os teus caminhos sejam caminhos assim diferentes, sempre busque que Deus continue dando a você entendimento, sabedoria, discernimento, para que você possa aprender com essa situação. Então Abraão estava ali, e depois que Abraão passou aquele tempo ali, Abraão vai para Salém. Nessa época, Salém posteriormente seria Jerusalém. Era um lugar onde eles sacrificavam, era um lugar onde eles agradeciam a Deus, adoravam a Deus. Então Salém depois passa a ser lá na frente Jerusalém, tá? Então esse lugar também era um lugar bom, agradável. E quando ele está em Salém, a Bíblia fala que a terra passou uma grande fome, uma grande dificuldade. Eles passaram um momento difícil na vida. Então, de Salém, Abraão vai para o Egito, tá? Nessa época o Egito estava lá, não era, podemos dizer assim, não era grande força, mas era uma cidade muito boa, muito bem montada. Ele parte para lá porque no Egito tinha uma alimentação, tinha um desenvolvimento. Então, quando essa situação começa a acontecer, eles partem para o Egito. Na verdade, de Salém ele foi para Neguebe, né? É bom eu citar isso aqui. Naquele versículo 12, no capítulo 12 que nós lemos, ele fala que ele foi para Salém, de Salém ele foi para Neguebe, e Neguebe era um deserto, era muito ruim, uma terra muito ruim, mas ele partiu ali, e ali ele começou a estabelecer, ali ele começou a montar, né? E tudo isso, essas cidades aqui, era o caminho para Canaã, o lugar onde Deus queria levar ele, o lugar Deus onde queria estabelecer a vida dele, mas ele precisava passar por esses caminhos, por esse caminho aqui. Ele foi se estabelecendo, ele foi montando o seu acampamento, ele foi vivendo em algum tempo, né? Mas aqui o Carvalho de Moré foi um lugar muito bom, muito importante, porque ali Deus fala com ele, Deus trata com ele, ele volta outras vezes ali, ele sacrifica, ele faz um altar ali. Então, podemos dizer que esses dois lugares foram lugares abençoados, tanto o Carvalho de Moré como Salém, o lugar onde Deus tratou, um lugar onde Deus falava. Mas Neguebe foi o lugar da prova, o lugar da dificuldade, o deserto onde ele ficou. E quando ele passou necessidade, ele foi para o Egito. E chegando no Egito, Faraó se encantou com Sara, né? E tanto que Abraão chegou aqui e disse assim: Sara, se vierem perguntar alguma coisa, eu vou dizer que você é minha irmã, porque dizia-se, né, e até Abraão, nos textos que nós lemos, diz que Sara era muito bonita, e Abraão tinha medo de que alguns homens matassem ele para ficar com Sara, e Abraão, ele usa dessa tática pela primeira vez, usar falando e contando que Sara era sua irmã. Tá? E algumas pessoas falam assim: puxa, Abraão, um homem de Deus, um homem que Deus escolheu, mentindo, se era a esposa dele. Por que Abraão usou isso? Porque era uma meia mentira, era quase uma verdade, eu posso dizer, né? Em vez de falar que é uma meia mentira, eu posso dizer que é quase uma verdade, porque Sara, quando nós estudamos, ela era filha de Tera, irmã mesmo de Abraão, porém de uma outra mãe, né? Então ele teve uma outra filha com uma outra esposa que não era mãe de Abraão, então podemos dizer que era uma irmã, então Sara era do mesmo pai, né? Tera era pai tanto de Sara como de Abraão, porém de mães diferentes. Então ele podia sim dizer que ela era ela era sua irmã realmente. E ali, quando ele conta isso, Faraó, ele fica, né, então sua irmã. Então, o que acontece? Abraão começa a ganhar, a receber benefícios, porque Faraó, ele começa a gostar então de Sara, então começa a dar ovelhas, alimento, dar melhor casa, porque ele estava interessado em Sara. E um determinado dia, Faraó vê Abraão abraçando, vê Abraão ali beijando, e aí Faraó fala, opa, chama Abraão e fala assim: o que é isso, Abraão? Você está beijando sua irmã? Quem que é? O que é a verdade? Aí Abraão fala assim: olha, tive medo que os homens dessa terra me matassem, eu vim aqui, eu sou forasteiro, eu sou de fora, eu não conheço. Então contou toda a história para o Faraó, e Faraó falou assim: olha, Abraão, eu ia cometer um pecado, eu ia fazer algo que era sua esposa, né? Então daí Faraó,
Olha só como Deus protege, como Deus faz as coisas. Daí Faraó vai, determina uma lei para que ninguém tocasse na esposa, que aquela era a família de Abraão. E Faraó repreende Abraão, falando: olha só, você devia ter contado, você não devia. E se eu tivesse casado com a sua esposa, se eu tivesse é, é, feito, né, colocado, trazido ela para o palácio, então você tem que contar isso. Então Faraó, como se diz assim, ele fica chateado com Abraão e fala assim: olha, Abraão, pega tudo que é teu e vai embora daqui, porque eu não quero que você habite aqui mais nessa terra. E você estava trazendo maldição para o meu povo, você ia trazer maldição para a minha vida. E aí Abraão sai daquele lugar e volta novamente a habitar em Neguebe. Então, queridos, eu quero dizer com toda essa história que nós podemos ver que Deus havia estabelecido na vida de Abraão uma promessa nacional, uma promessa pessoal, uma promessa internacional. Porém, com tudo isso que ele já tinha passado, nós vamos ver que na aula que vem nós vamos tratar e falar um pouquinho sobre Ló, que Ló estava acompanhando as dificuldades, porque a gente vai ver que aqui em Negueb eles começaram eles foram crescendo, né? Tanto Ló, como tinha ovelhas, tinha camelo, também Abraão tinha. E os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a se discutir, porque aqui, quando eles estavam habitando em Harã, eles conseguiram conquistar muita coisa, eles conseguiram até mesmo escravos para trabalhar, empregados para trabalharem para eles. Eles tinham um rebanho grande. Eles tinham aqui, Deus ia abençoando a vida de Abraão, e quando Deus abençoava a vida de Abraão, Ló também era abençoado. E nós percebemos que Ló, ele era muito invejoso. Ló, ele queria, né, estar do lado do tio, mas ao mesmo tempo ele queria ter as coisas que o tio tinha. Então, nós também aprendemos que nós temos que tomar cuidado com quem colocamos do nosso lado, quem está do nosso lado, e estava acontecendo muito atrito. E foi aqui que Abraão diz para Ló e fala assim: Ló, então escolhe o que você quer fazer, para onde você quer ir, porque não dá, nós somos parentes, nós somos irmãos, né? Nós somos da mesma família, não quero que a gente venha discutir, venha ficar aqui em brigas. E ali naquele momento Ló olha para uma terra, para uma campina, uma terra muito boa, e ele diz assim: então eu vou aqui para esse lado, e Abraão fica no deserto mesmo onde estava. Né? Abraão até disse assim: se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou daquela maneira boa e falou assim: eu vou para esse lado que tem pastagem, é boa, a terra é boa. E mal Ló sabia que estava indo para uma terra ruim que chamava Sodoma e Gomorra. E essa história eu vou contar na próxima aula. Eu desejo que você anote, que você estude, que você vá lá nos versículos. E eu termino esta aula lendo Gênesis 20, capítulo 12. Por que eu vou ler Gênesis 20, capítulo 12? Porque Gênesis capítulo 20, versículo 12, ele fala sobre esta passagem aqui que nós estamos comentando, que Sara era, né, meia-irmã de Abraão, tá? Para você não ficar aí pensando: o pastor está inventando alguma coisa. Então, olha só, Gênesis 20, 12 diz assim: além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então, essa história de meia-irmã, de irmã, já saiu daqui. Eles já saíram combinados de Ur dos Caldeus, porque Abraão temia pela vida e temia também porque Sara era uma esposa muito bonita. E aí, queridos, a gente vê que mesmo Deus dando a promessa, Sara continuava estéril e ainda não tinha gerado filhos. Vamos esperar para as próximas aulas. Deus te abençoe e te espero você na aula de número 16. Até lá!